Boa tarde, vamos retornar aqui. Vamos falar agora no bloco 2A, que eu nomeei aqui, que a gente vai falar sobre o nosso país, Brasil, a Lava Jato, a Vaza Jato e o STF, tá ok? E aqui a gente vai criar um paralelo imaginário. A gente vai pegar uma linha do tempo, vai colocar 2014, início da Lava Jato, 2016, impeachment da Dilma, 2018, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro, 2019, Vaza Jato, The Intercept, e 2021, STF anula condenações por parcialidade, e 2022, Lula eleito, tá? Aí a gente vai começar falando assim, no Brasil, e aqui tem que ser bem honesta com vocês sobre a dificuldade específica do caso, tá? O Brasil é o único país desta linha onde o lawfare operou primariamente de dentro para fora, sem uma potência estrangeira conduzindo diretamente o processo. Os atores principais foram brasileiros, um juiz federal em Curitiba, uma força-tarefa do Ministério Público Federal, uma mídia corporativa entusiasticamente engajada na narrativa. Isso torna o caso mais difícil de enquadrar como lawfare para algumas pessoas. Mas hoje a gente sabe que teve interferência internacional também, tá, gente? E mais importante de analisar com precisão, o que caracteriza o caso brasileiro como lawfare não é a conclusão de que todos os investigados eram inocentes. Não é isso, porque eu entendo que eram mesmo, tá? É a corrupção real no Brasil, como há em todos os países. O que caracteriza como lawfare é a seletividade, a parcialidade, o efeito eleitoral deliberado. O golpe, isso foi um golpe para eleger um determinado político em detrimento do outro que sofreu todas essas sanções, tá? A realidade é essa. Vamos aos fatos. A Operação Lava Jato começou em 2014, investigando um esquema de lavagem de dinheiro em Curitiba. Um pouco tempo depois, expandiu para investigar contratos da Petrobras, construtoras, o PT e o governo federal. Juiz responsável, Sérgio Moro. Em abril de 2018, Lula, ex-presidente com mais de 40% das intenções de voto para eleições de outubro, foi preso. A prisão ocorreu antes do esgotamento dos recursos jurídicos ordinários, em uma decisão de segunda instância, que mais tarde seria declarada inconstitucional pelo STF. Com Lula preso, impedido de concorrer, quem veio? Jair Bolsonaro, e venceu as eleições. Sérgio Moro tornou-se ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Vamos pensar, né? Para se pensar um pouquinho, se analisar toda a ótica e a situação. Em 2019, o site jornalístico do Intercept Brasil publicou uma série de reportagens baseadas em mensagens trocadas via Telegram entre Moro e o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. As mensagens, cujo conteúdo nunca foi contestado quanto à autenticidade, que é pior ainda, né? Apenas quanto à forma de obtenção, revelaram algo que viola um dos pilares do Estado de Direito. O juiz orientava a acusação. Ele ordenava exatamente o que deveria ser feito, o que o delegado deveria fazer, sem ao menos ter um mandado para isso. A realidade foi essa. Ai. E aí, o que você entende? Essa conversa que saiu, a Vaza Jato, a gente chama de Vaza Jato, que saiu entre um juiz e o promotor de uma ação penal, coordenando estratégias de comunicação, em alguns casos estratégias processuais. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Existe um princípio fundamental no direito processual que se chama imparcialidade do juiz. O juiz não é aliado da acusação. O juiz não é aliado da defesa. O juiz é árbitro entre ambos. Ele está ali para executar e prover a lei. Quando o juiz se torna aliado da acusação, o processo deixa de ser um processo. Torna-se uma encenação com resultado predeterminado, que foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que o STF reconheceu em 2021, quando anulou todas as condenações de Lula por parcialidade do juízo. Sérgio Moro foi declarado parcial e as condenações, portanto, todas declaradas nulas. Mas aqui esta é a pergunta que fica sem resposta satisfatória.
Se as condenações foram nulas, se o processo foi conduzido de forma ilegal, se um ex-presidente foi preso ilegalmente durante uma eleição, o que aconteceu com os responsáveis, gente? Que resposta o Estado Democrático de Direito ofereceu para nós, para a população, até hoje? E para as vítimas também. Boa lembrança. Vamos pensar mais uma vez. A anulação das condenações de Lula pelo STF resolve o problema do lawfare brasileiro ou apenas corrige um sintoma? O que seria a solução estrutural? O Vaza Jato revelou cooperação entre o juiz e a acusação. Na visão de vocês, isso configura crime? Por que tão poucos respondem judicialmente? Vocês acreditam que pode existir um lawfare de esquerda ou um conceito assimétrico por natureza? O lawfare pode ser usado por qualquer lado de espectro político? Por que... Não vou falar bem dessa forma. Por que eu vejo essa pergunta? Porque algumas vertentes de direita quiseram trazer essa questão também para eles e não é o caso. Porque o caso deles foi um ataque à soberania nacional. Como todos nós já sabemos. Então foi completamente diferente. Não dá para trazer essa situação para cá. Tá? E aí fica o questionamento. O que a gente pode fazer para acabar com isso? Exatamente, leis. O nosso Congresso tem que trabalhar para que a gente possa punir quem age dessa forma. Tem que existir uma sanção para quem age dessa forma. Não ser eleito senador, né? Pouco tempo depois. Vamos lá. E agora a gente vai para o bloco 2, tá? Vamos falar um pouquinho da Argentina. Cristina Kirchner e a guerra judicial. A Argentina nos oferece um espelho do caso brasileiro, com algumas especificidades que aprofundam a análise. Cristina Fernandes de Kirchner foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015, durante o governo de seu sucessor e adversário político, Maurício Macri. Ela foi alvo de dezenas de processos judiciais, entre eles acusações de traição à pátria, lavagem de dinheiro e corrupção. Em setembro de 2022, quando o CFK era vice-presidente da Argentina, um homem apontou uma pistola em sua direção na porta de uma residência em Buenos Aires e puxou o gatilho. A arma não disparou, para sorte de Cristina Kirchner, né? Por falha mecânica. Um atentado contra uma vice-presidente democraticamente eleita não se consumou. 3 meses depois, em dezembro de 2022, um tribunal a condenou a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos por corrupção em contratos de obras públicas em Santa Cruz. A sentença foi imediatamente contestada, não apenas pelos aliados políticos, mas por juristas independentes que apontaram vícios processuais, parcialidade de juízes com laços documentados com o governo Macri e o time politicamente conveniente da decisão. Entenderam a situação? E aqui a gente volta à questão metodológica central, que precisa orientar nossa análise. Como distinguir uma condenação legítima de uma perseguição política? Não é uma pergunta fácil. Políticos corruptos existem e devem responder por seus atos. Mas políticos perseguidos também existem. E o fato de serem perseguidos não os torna necessariamente honestos. O lawfare não exige inocência do alvo. O que o conceito exige é que identifiquemos o processo, a seletividade, a parcialidade documentada, a efeito político deliberado, o timing coincide com disputas eleitorais ou com momentos de alternância de poder. No caso argentino, há elementos suficientes para acender o alerta, mas a análise final cabe a cada um de vocês, pensando sobre a perspectiva do que foi trazido hoje, tá? E sobre pesquisas que vocês também podem fazer. Vocês têm livre acesso, pesquisem, se informem. Isso faz com que vocês pensem com suas próprias ideias. Isso abre horizontes para que vocês possam entender o que está acontecendo na América Latina hoje. É importante, tá? Aí vamos deixar uma perguntinha aqui.
Como poderíamos desenvolver critérios metodológicos para distinguir, em um caso concreto, responsabilização democrática de perseguição política? Quais indicadores buscaríamos? Alguém tem uma ideia? Alguma sugestão? Perfeito. E aí vem uma outra questão, o papel da mídia. Qual seria ele nessa cobertura desses processos que envolvem figuras políticas? Ela informa ou condena previamente? Há regulação possível, compatível com a liberdade de imprensa? Por que a gente está falando isso? Nós tivemos aqui e lá também na Argentina várias fake news veiculadas. Então, se a gente cria uma legislação para combater esse tipo de conduta e trazer numa imprensa que seja realmente de acordo com a realidade fática e não apenas com quem paga mais ou quem merece o lado ou para onde quer que vá, isso vai transformar a situação e vai acabar com essa fake news. Porque as fake news vieram no Brasil, na época brasileira, de uma forma enorme e condenaram previamente o presidente Lula, que não tinha culpa. A importância da legislação é muito importante mesmo, tá? Professor, a gente luta há mais de 15 anos pelo marco regulatório da internet, 2015. pela mudança da lei de comunicação no Brasil, né? Tem até um movimento que a gente é simpático, mas não faz parte, que é a Frente Nacional de Democratização da Mídia. Nós recebemos aqui o ministro, na época que foi feito, que é o Franklin Martins, que fez todo o processo. Ele foi tudo expressado pela mídia. Então, a mídia hoje, ela não tem uma critério. Não tem critério, porque não tem uma legislação que a condene, né? Exato. Então, liberdade de imprensa. Agora, nós temos culpa sim, porque nós financiamos essa mídia. O governo financia essa mídia. A mídia alternativa, ela não é financiada, ela sofre consequências, a gente paga para poder levar a mídia de uma maneira totalmente desproporcional. Então, Exato. nós não recebemos nenhuma verba de anúncio ou nós estamos falando da mídia alternativa. Sim. As rádios comunitárias, nós, apesar de ter todas as coisas, nós tivemos poucas concessões de rádios comunitárias. Olha aí. Nós Tem que aumentar o acesso. Com todos os erros e os crimes cometidos pelas grandes concessões de TV, nós renovamos com elas e pagamos para elas trabalhar. Pagamos para elas produzir esses fatos criminosos, entendeu? Então, também não é uma coisa só disso daí, não, porque o governo já podia ter feito isso daí, o governo já podia ter caçado concessões ou diminuído os anúncios que ele faz para pagar o governo, podia ter feito mais rádios comunitárias, podia ter financiado a mídia alternativa. Mas aí é que está. Posso só uma intervenção complementando o que a Cláudia disse? Eu penso que a questão das mídias é fundamental para o lawfare. Porque o que acontece? Nós, que somos estudiosos, sabemos identificar quando existe uma estratégia por trás, sabemos identificar o que aconteceu. Só que, no caso do presidente Lula, olha só, o quanto desde 2014 essa questão vinculada a esse estereótipo E até hoje se estende sem poder ser retratado. Esse é o caso mais famoso, o presidente Lula. Isso aí. Os outros. Pisolato, Genuíno, José Disseu, que foram massacrados pela mídia, massacrados. Todo dia você vê notícia da Operação Lava Jato na porta deles. Sim. E, assim, passou tudo uma notinha falando que foi inocentado.
Então, assim, creio que Você é tá- fundamental. A desproporcionalidade é que causa estranheza. Porque a mesma proporcionalidade que eles veicularam a condenação, eles deveriam veicular o pedido de desculpas. Porque eles condenaram antes mesmo de existir uma condenação. Eu Oi. vi. E uma responsabilização O também. reitor que se suicidou lá no sul. Olha isso. Olha isso. E a gente tem um reitor também no Rio de Janeiro. Que foi assassinado, Foi né? vítima. Sim, sim. Antes se suicidou. Então. Suicidou. Isso, no sul. Suicidou, Foi. Suicidado. Não, ele se suicidou, mas É pela pressão que. uma Que ele pressão sofreu. emocional, Sim. né? E olha a situação. E a responsabilização? Tem que ser responsabilizada sim. Eu acredito nisso. Ela virou uma delegada agora. A pessoa que fez isso, né? Nem deveria. Tem. Pode falar. Tem um documentário sobre esse caso, levaram o reitor, está disponível no YouTube. Olha, outra dica boa. Levaram o reitor. Um documentário que está disponível no YouTube. É bom verificar a situação. Que por pressão emocional, esse reitor do sul cometeu suicídio. Entendeu? E agora a gente vai partir para o México. Vamos falar um pouquinho do México agora? Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre a Argentina, sobre o Brasil? Fiquem à vontade, momento. Não, eu queria só falar que também, no meio da Lava Jato, nós privatizamos privatizamos não. A maior parte das ações hoje não é mais do governo, da Petrobras. Então, Mas aí quem manejou foi o BNDES, que colocou a venda no governo, a gente sabe de quem, De tempo. né? É. E aí disponibilizou em mercado internacional e a maior parte não é mais nossa. Então, depois do golpe produzido pela Lava Jato, Aham. o governo Temer, durante a Lava Jato, fez a privatização da Petrobras para Olha a empresas situação. norte-americanas. Então, eu acho que é um caso, é uma consequência do golpe. E é gravíssimo, porque são recursos nacionais que não são mais nacionais, né? Que não voltam mais. E não vão voltar. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente pode até fazer, né? Desinternacionalizar e nacionalizar novamente. Então, Ué. é conhecimento, né? Tudo Entendeu? é novo. Então, a gente precisa, por exemplo, nós, no nosso estado, nós temos a Vale do Rio Doce, que não deixa nem um centavo aqui, Sim. que veio trazer o progresso, mas transformou o Espírito Santo, Vitória, na capital da violência mundial, há um tempo atrás. Você no Espírito Santo, você sabe, né? A Vale foi criminalizada, foi retaliada, foi vendida no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Com toda a malha ferroviária, com todo o subsolo que tem as águas, a maior fonte mundial de aquífero, né? É o subsolo que a Vale estava fazendo. E por um valor que 3 meses depois triplicou. Então foi um roubo, um crime, entendeu? Não existia ainda o estudo lawfare, que foi em 97, é isso? Eu acho Sim. que foi em 97, né? Mas E a indagação, o que pode ser feito agora, né? Não, pode ser feito um monte de coisa, mas com um congresso desse, nada. Mas a fagulha tem que ser lançada. A chama tem que ser lançada. Sim, Se claro, for lançada claro. e isso disseminar, a gente cria precedente. Exatamente. A gente E precisa é criar importante discutir precedente. isso dentro da universidade, porque o movimento social várias vezes fez plebiscito para ver se reestativava o parque. Vocês lembram? Perfeito, Foi né? fez plebiscito para ver se não passou porque era um movimento social. Mas um assunto trazido para dentro da universidade passa a não ser mais. E seria muito importante a reunião desses movimentos sociais em um só. É, Porque o a movimento discussão- social em si é importante para todos. Isso. Então a discussão de um movimento específico e de outro abrange uma coletividade, uma nação inteira. Então é necessário a reunião, a junção, o debate, para que se chegue a uma conclusão e consiga, através da academia, trazer alguma coisa concreta. Mas hoje, por exemplo, nós no Espírito Santo temos alguns professores, temos a vice-reitora, até o reitor, entendeu? Porque senão não Sim. aconteceria, que abriram para os movimentos sociais. Aí nós temos a OAB do Rio de Janeiro ou a BJD, porque a BJD também existe aqui em Vitória.
aqui no Espírito Santo, mas não tem ninguém na BJD aqui. Por que que não tem? É isso que a gente tem que saber, que é importante. Mas, enquanto tiver a oportunidade da gente se juntar, seja do Rio de Janeiro, da China, é importante, é muito importante juntar o movimento social, a universidade e o campo jurídico, porque esses assuntos são colocados de uma forma que não dá para negar. Exatamente. Não dá para negar, ela existe. E né? tem que ser Numa resolvida. chancela, sim, e que traz danos para todo mundo. Exatamente, Né? coberta de razão. Obrigada.